posição unânime dos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ontem, 26 de março, recebendo a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República contra Bolsonaro e outros 6 acusados de crime contra a ordem democrática, tentativa de golpe de Estado, dá bem uma indicação do posicionamento deles no julgamento final do processo, condenando Bolsonaro e os demais à pena de prisão. O questionamento que haverá entre os ministros na hora do julgamento, sem dúvida, será quanto à dosimetria da pena ou das penas, como já sinalizou o ministro Luiz Fux. Não é natural que possa haver essa divergência, mas a pena mínima para cada um dos dois envolvidos, isso está praticamente certo, porque eles demonstraram na votação de ontem. No encerramento da sessão, que recebeu a denúncia contra Bolsonaro e mais, pela ordem alfabética, Alexandre Ramagem, Almir Garnier, que é um almirante e ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, Augusto Heleno, general da Reserva e ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o próprio Jair Bolsonaro, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro enquanto presidente da República, Paulo Sérgio Nogueira, ex-comandante do Exército e ex-ministro da Defesa, e, finalmente, Walter Braga Neto, general, que foi o candidato a vice-presidente da República em 2022, na chapa liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, como relator do processo, foi o primeiro a votar na sessão de ontem, declarando as razões pelas quais recebia a denúncia, não apenas contra Braga Neto, mas quanto a todos os outros acusados. Vamos ouvir a parte final do voto do ministro Alexandre de Moraes. Para encerrar, presidente, também foi descrita a participação de Walter Souza Braga Neto na incitação de movimentos populares, e o que eu acabei de dizer, aquele vídeo em que Walter, general Braga Neto, conversa com manifestantes em frente ao quartel e afirma para os mesmos terem esperança, porque ainda não havia terminado e algo iria acontecer. Nós estamos falando do final do ano após as eleições. Walter Souza Braga Neto, já li isso, também dá orientação para que senta o pau no Batista Júnior, povo sofrendo, traidor da pátria, inferniza a vida e a família, como já li. Não há, então, aqui nada que afaste a justa causa para o recebimento da ação penal, a denúncia para o início da ação penal, a denúncia deve ser recebida também em relação ao acusado Walter Souza Braga Neto. As provas produzidas, todas essas já ditas de maneira autônoma e independente pela Polícia Federal, já seriam suficientes para demonstrar a justa causa
para a abertura da ação penal. Mas, além disso, há vários depoimentos do colaborador, não vou ler para não cansar Vossas Excelências, vários depoimentos corroborando isso, e esses depoimentos corroborando todas essas provas autônomas, esses depoimentos também foram corroborados, e é o que eu coloco no quadro, cada depoimento foi corroborado por provas produzidas pela Polícia Federal. Os elementos de corroboração de cada afirmação estão nessa tabela. Então, fala de reunião, a reunião realizada, onde apresentou a minuta do golpe de Estado, tem os depoimentos, tem já o referenciamento, tem o certificado de entrada no Palácio do Planalto. Então, além das provas independentes e autônomas, além dos depoimentos do colaborador, há comprovação dessas afirmações feitas pelo colaborador. Então, nesse momento de cognição presentes os elementos necessários do artigo 41 do Código de Processo Penal e a justa causa para a instauração da ação penal, eu voto no sentido do recebimento da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Walter Souza Braga Neto, nos termos da denúncia da Procuradoria-Geral. Ainda que saliento só, presidente, que considerando que o réu, Alexandre Rodrigues Ramagem, exerce hoje o cargo de deputado federal e parte dos crimes a ele imputado ocorreram após a sua diplomação, então, nos termos do artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal, uma vez recebida a denúncia, deve ser oficiada à Câmara dos Deputados em relação somente a esses crimes ocorridos após a diplomação. Bom, depois do voto de Alexandre Moraes, do ministro Alexandre Moraes, foi a vez de cada um dos outros ministros integrantes da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, cada um declarar o seu voto, antes que o presidente da Câmara, o ministro Cristiano Zanin, encerrasse os trabalhos da sessão. Vamos ouvir o que disse o presidente da primeira Câmara do Supremo Tribunal Federal, que vai julgar esse processo crime contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros aqui já elencados. Vamos ouvir o ministro Cristiano Zanin. De fato, quer dizer, todos esses documentos e esse material amparou a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, assim como diversos outros documentos que eu estou também aqui enumerando no meu voto. Não vou fazer a leitura, porque o ministro Alexandre também fez referência ao longo do seu voto a inúmeros outros documentos, depoimentos, mídias, celulares, relatórios de análise e informação da Polícia Judiciária, relatório de investigação policial. Então, há, sim, uma série de elementos aqui a amparar a denúncia que estamos aqui a analisar. O integral da denúncia, tal como exposto pelo voto do eminente relator. E, por isso, eu estou acompanhando na íntegra Sua Excelência, farei a juntada de voto, que é também integralmente convergente com o voto do eminente relator. Assim sendo, proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto, nos termos do voto do relator. Bom,
Os ministros Flávio Dino e Carmen Lúcia foram os mais enfáticos nos seus votos. Eles, com palavras diferentes, disseram que as ditaduras matam pessoas. Se não no primeiro dia da sua instalação, como aconteceu com a ditadura militar de 1964, mas nos dias, meses e até anos subsequentes. Aliás, ainda hoje, os brasileiros falamos de mortes no curso da ditadura militar e o desaparecimento dos corpos. O badalado filme Ainda Estou Aqui, sucesso internacional, que chegou a ser premiado recentemente, conta a história do desaparecimento do então deputado federal Rubens Paiva, preso e morto por integrantes da ditadura militar de 1964. A família ainda não encontrou o corpo de Rubens Paiva. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal já votou para condenar a deputada federal Carla Zambelli, que de revólver em punho ameaçou de morte uma pessoa em São Paulo, em pleno período da disputa eleitoral de 2022. Crime que Bolsonaro atribui como um dos motivos de sua derrota. Zambelli era uma das mais ativas defensoras de Bolsonaro e, por isso, muito próxima a ele. Carla Zambelli, cujo mandato de deputada federal está cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, isso aconteceu nos últimos dias, é casada com o secretário de Segurança do município de Caucaia, aqui na região metropolitana de Fortaleza, o coronel da Polícia Militar do Ceará, Aginaldo Oliveira, que foi candidato a prefeito dali no ano passado. A deputada com o mandato cassado e agora ameaçada de prisão, será que vai se mudar de São Paulo para morar com o seu marido aqui no vizinho município de Caucaia, a região metropolitana de Fortaleza? Bom, o deputado estadual Sargento Reginaldo descreveu ontem, na tribuna da Assembleia, a falência do Corpo de Bombeiros do Ceará. Segundo ele, toda a corporação no estado, que tem 184 municípios, aproximadamente 9 milhões de habitantes, essa corporação importante, muito importante, tem apenas 1.600 homens. 1.600 homens, dos quais uns 500 ou 600 estão próximo da aposentadoria. Vamos ouvir o que disse o deputado Sargento Reginaldo. Essa aqui traria um benefício para o Estado.
Talvez não vá acontecer na polícia, mas vai acontecer agora em breve no Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros tem um efetivo tão absurdamente achatado. Hoje nós estamos com aproximadamente 1.600 homens para todo o estado de Ceará, e estão para ir para a reserva desses 1.600 homens nos próximos anos, pelo menos 500 desses bombeiros. E a nossa instituição, pela primeira vez na história, eu não sei se isso já aconteceu em algum lugar do Brasil, uma instituição militar não vai ter nenhum subtenente, não vai ter nenhum segundo tenente, primeiro tenente, capitão ou major do quadro de oficiais administrativos. Isso é sério, Reginaldo? É sério. Consultem. Isso vai acontecer pela falta de concursos do Corpo de Bombeiros e vai causar um grave prejuízo para a administração do Corpo de Bombeiros em poucos anos. Era uma forma de corrigir isso. Está aqui. A promoção requerida ao posto de major, eu coloquei aqui, o deputado Guilherme fez uma referência à lei orgânica, mas eu acho que ele não deve ter atentado ao detalhe. Você sabe o que é você tirar um capitão da Polícia Militar, do quadro administrativo, ele está trabalhando lá no Juazeiro. Ele lá no Juazeiro, ele responde funções administrativas e operacionais. Eu estou citando o Juazeiro para você ter uma referência, 600 quilômetros. Aí ele está cumprindo o tempo para ir embora. Ele vai se aposentar, deputada Jô. Olha que absurdo é a administração pública do estado de Ceará. Esse camarada vai se deslocar de Juazeiro para Fortaleza para fazer um curso para se aposentar. Para ser promovido a major, ele vai ter que fazer esse curso, só que ele está assinando a sua requerida. Mas mesmo assim ele tem que fazer um curso para se aposentar. Onde mais você vê um negócio desse? O que é o curso para se aposentar? É aprender a armar uma rede, comprar um radinho, um banco, é aprender a usar seu dinheiro na reserva. Deveria ser o curso para se aposentar? Deveria. Educação financeira, para o cara parar de pedir empréstimo, enfim. Não. É um curso mesmo operacional, administrativo, o curso que é exigido para os oficiais superiores, mas é para ele se aposentar. Chega a ser patético isso. Mas está lá. E vai continuar. Bom, o deputado Sargento Reginaldo estava falando no todo sobre uma mensagem do governo do Estado que estava em votação ontem na Assembleia Legislativa, tratando de promoções de oficiais da Polícia Militar do Ceará. Mas esse ponto aí que ele tratou em relação ao Corpo de Bombeiros, que nós fizemos questão de mostrar aqui, para chamar a atenção da sociedade. Porque Deus nos livre de acontecer um grande incêndio, um grande desastre aqui no estado do Ceará. Nós não temos um pessoal qualificado para socorrer a população. Esse pessoal qualificado é o pessoal do Corpo de Bombeiros. É inadmissível um estado como o Ceará, com 9 milhões de habitantes, 184 municípios, termos uma corporação, um corpo de bombeiros, com apenas 1.600 homens. Com apenas 1.600 homens. Esses homens podem ter à sua disposição todo o equipamento necessário, mais moderno que exista no mundo, para que eles possam trabalhar bem. Mas o equipamento não trabalha sozinho. O equipamento precisa do homem. E se não tem homem, esse equipamento está lá inútil. Seria muito interessante, muito importante que os industriais cearenses, os comerciantes, vez por outra se tem notícia de um incêndio que se rompeu numa loja, num shopping, aqui, ali e acolá. Graças a Deus, de pequena monta. Mas se for de grande proporção, e aí?
vamos chorar depois? Não adianta. Não vale a pena. Depois o governo vai dizer assim, vamos tomar providência. Vamos tomar providência? Depois do fato ocorrido, se toma providências para evitar que o desastre ocorra. E, lamentavelmente, se ele ocorrer, em razão das providências que foram tomadas, se há de ter meios de atender a ocorrência da melhor maneira possível. Dizendo isso, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje, nesse primeiro bloco de notícias da manhã.